Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Inicialmente eu queria lhes agradecer bastante pela participação direta e indireta na live que nós fizemos na noite de segunda-feira, que acabou enveredando pela madrugada de terça-feira. Foram 4 horas de live, de produtivas conversas acerca de temas que são muito importantes para que venhamos a ser mais competitivos no ano de 2022. Dentre esses temas, o dos reforços. Esses que o Flamengo tem que trazer para poder suprir as carências que nós temos e sabemos disso no nosso elenco. Hoje pela manhã eu me inteirei que um membro da comissão técnica do Paulo Souza, nosso novo treinador, já estudou o Flamengo com muito afinco e identificou algumas posições que, no ponto de vista dele, são carentes, o nosso time, e que precisam de maior concentração por parte dos nossos dirigentes para poder mitigar essas fraquezas. E eu diria para vocês que não me surpreendeu os apontamentos que foram feitos nas suas respectivas posições. Eu quero lembrar a vocês que tanto o Atlético como o Palmeiras, que vão ser os nossos principais rivais novamente nas competições do ano de 2022, tanto em âmbito nacional como continental, já estão no mercado há algum tempo tentando trazer esses reforços. Já se movimentam, e o Flamengo, em comparação com esses dois clubes, anda atrás no sentido de nos reforçarmos para que estejamos mais robustos nessa temporada que está prestes a se iniciar. Esses apontamentos, meus amigos, como eu disse, não me causaram surpresa. Eu vou discorrer sobre todos eles, tentando fazer análises com o que nós já temos no grupo. Não é impressionante que esse membro da comissão técnica do Paulo Souza tenha ali elencado essas posições, porque realmente elas são polêmicas ao longo do ano de 2020 e do ano de 2021. Vamos começar pela posição de goleiro. Nós sabemos bem a controvérsia que existe ali no lado pior do campo, onde não nasce grama, ali no gol. Nós sabemos que o Neneca não tem a segurança necessária da torcida, nem tampouco dos dirigentes. Eu sou contra. Eu acho que o Neneca, para mim, é aquele que detém a maior potencialidade na posição aqui do Brasil. Potencialidade, pode crescer muito, e ele, do jeito que está hoje, para mim, é muito titular do time do Flamengo. Você tem todo o direito aí, companheiro rubro-negro, de não concordar com a minha opinião. Discorde e faça apontamentos educados a respeito disso, considerando que as pessoas têm opiniões diferentes acerca de N temas. Isso é muito natural, faz parte do processo democrático. Mas eu queria te dizer que ontem mesmo ele deu uma entrevista para o GE que me deixou muito contente, porque ele reconheceu os erros. Disse inclusive que se o Flamengo não tivesse vencido aquele Campeonato Brasileiro, ele provavelmente teria deixado o Flamengo. E eu também concordo. Teria sido cáustico para ele ter perdido aquele Campeonato Brasileiro em função das falhas que teve contra o São Paulo, depois de ter sido eliminado nas oitavas de final para o mesmo São Paulo na Copa do Brasil, com falha dele também, apesar de que tinha sido no primeiro jogo. Então ele reconhece isso, diz que trabalha para poder minimizar tudo aquilo. Teve uma recuperação depois de ter ficado 9 meses punido sem figurar ali como titular do time. Foi inclusive rebaixado a função de terceiro goleiro, foi punido, voltou realmente em grande estilo, voltou muito bem, e no meu entendimento tem muito potencial, mas tem muita gente que não acredita. Tem pessoas que realmente acreditam que o Neneca não seja o goleiro do Flamengo, ou o goleiro que o Flamengo precisa. E aí nós temos ali o Diego Alves em final de carreira. Não quero aqui discutir sobre o Diego Alves, porque tem outras posições. Eu sei que isso aí também suscita muita polêmica, tem muita gente que gosta do Diego Alves, aí faz um apontamento de uma partida que o companheiro tenha jogado bem, como aquela do Barcelona de Guayaquil, esquece de todas as outras, enfim, inclusive da final. Para mim, o Diego Alves teria já pendurado as suas luvas há algum tempo, mas o Flamengo conseguiu renovar o contrato dele, resolveu renovar, e o Diego Alves é uma sombra ali para todo goleiro que vai chegar. Então, de acordo com
o membro da comissão técnica do Paulo Sousa, o Flamengo é carente nessa posição, tem que trazer um reforço. E aí eu quero dizer a você, para mim esse reforço também não é o Neto, do Barcelona. Acho que o Flamengo merecia um goleiro melhor, só que um goleiro melhor exige, obviamente, mais recursos para poder pagar o salário e para poder comprar também. Então, é preciso estudar muito o que o Flamengo vai fazer, porque para mim o Neto seria mais do mesmo. Não sei qual é a tua opinião, imita aí, meu amigo, o seu conceito sobre o Neto. Não me surpreendeu também, meus amigos, que a nossa zaga tivesse sido apontada ali como débil, como fraca. Nós temos o Davi Luiz, que já tem idade, não vai jogar todo o jogo. Nós temos o Rodrigo Caio, vocês sabem do problema do Rodrigo Caio, isso marca a carreira dele. O companheiro está sempre lá no departamento médico. Não tenho realmente, para o ano de 2022, perspectivas alvissareiras para o Rodrigo Caio. Eu acho que é realmente um jogador que se lesiona muito. Para mim, inclusive, se tivesse seguido com o mesmo ritmo de 2019, seria titular da seleção brasileira até, talvez, com uma grande probabilidade. Mas, como não jogou no ano de 2020, no ano de 2021, de fato vai ser mais difícil para ele. Então não podemos contar com o Rodrigo Caio. E os outros dois, meus amigos, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, não vou perder nem muito tempo falando aqui, porque eu tenho certeza absoluta, meu amigo rubro-negro, você sabe muito bem que esses jogadores não vingaram no Flamengo e que foram responsáveis por vários problemas que o Flamengo teve, tanto em 2020 como em 2021. E eu, sinceramente, recomendaria até a subida naquela rampa que vai do cais para a barca, para poder ir para outro lugar, sem querer aqui depreciar a pessoa, e sim comentar sobre a performance do atleta. Esses dois jogadores não vingaram no time do Flamengo. Parece que o Paulo Sousa quer dois laterais também, e eu acredito que isso realmente deva ser verdade. Porque, entenda uma coisa, se o Flamengo, meus amigos, quiser jogar com 3 zagueiros, como o Paulo costuma fazer, ou no 3-5-2 ou no 3-4-3, ou o que seja, se quer jogar, pressupõe também 2 alas, e o Flamengo não tem esse jogador. Você pode dizer que o Isla joga bem na seleção chilena como ala, mas a camisa do Flamengo não caiu bem no Isla, e eu não tenho segurança nele para o ano de 2022. Acho que o Flamengo tem que comprar um lateral, porque eu também realmente acho que o Mateuzinho não pode cumprir essa função no nível que o torcedor rubro-negro quer, no nível de qualidade que o time do Flamengo exige para poder ganhar tanto o Palmeiras como o Atlético Mineiro esse ano, que estão se reforçando muito. Então eu acho que o Flamengo deva investir no lateral, porque o que sobra é o Rodinei, e o Rodinei nós já sabemos, também não vale a pena aqui comentar. Do outro lado tem o Ramon, que eu espero que se recupere, é um jogador que tem potencial, mas que se recupere desse problema que está vivendo, com um acidente de atropelamento letal por parte do ciclista. É algo que deve ter impactado o Ramon psicologicamente. Tomara que se recupere, mas ainda é um jovem e que também não inspira a segurança necessária do torcedor nem do dirigente. Também não tem ainda aquele nível de qualidade que o Flamengo exige. Tem o René, meus amigos, candidatíssimo a subir na barca também. Por mim ele já tinha subido, eu estava lá com a mala esperando ela sair. E o Felipe Luiz, meus amigos, que já chegou em 2019 dizendo ao mister que não podia ir e voltar. Se não pode ir e voltar no esquema de 3-5-2, não dá para ele ser ala. Muita gente pedindo para que ele vá para a zaga. Não sei realmente se o Paulo Sousa é fadado a essas adaptações. Sinceramente, acho que tem que ser. Não só pelo Felipe Luiz, mas qualquer técnico tem que entender que os jogadores precisam ter muitas competências, precisam ser polivalentes, precisam jogar em várias posições, inclusive até por aspectos emergenciais que acontecem, imprevisíveis, ingovernáveis durante uma partida, mas eu não sei se ele é afeito a isso. O Renato Gaúcho não era, então o Flamengo realmente precisa de um atleta por ali. Eu queria mais um volante, um segundo volante de muita qualidade, porque o Flamengo não tem. Não vou aqui falar do belga, mas para mim não é ele. O Flamengo tem que trazer um volante que saiba fazer o pivô, que saiba girar, que saiba distribuir a bola, que seja mais robusto fisicamente,
que tenha condição de suportar uma pressão de marcação. Não é o caso do belga, não é o caso do Thiago Maia, porque esse volante também tem que ter capacidade de criação. Eu acho que o Thiago Maia teve muito bem, acredito até que o Flamengo deva comprá-lo, mas para jogar ali na primeira volância revezando com o Arão. Talvez até podíamos tentar o Arão na segunda volância, mas eu acho que não. Eu acho que o Flamengo realmente tem que contratar um grande jogador, porque o Diego também, no meu entendimento, não tinha que ter renovado. Ele não foi bem no ano de 2021 e as perspectivas para o ano de 2022 também não são boas, de forma que eu quero aqui dizer a vocês que o Flamengo precisa desse segundo volante. Acho que o Flamengo precisa de 2 meias atacantes. Precisa principalmente de um atacante de lado, tanto do lado esquerdo como do direito, mas que seja agudo e criador também. Jogador como o Bruno Henrique, que dribla, mas que puxa contra-ataques. Não é tão criativo assim, mas é um jogador que tem muita habilidade para poder resolver problemas complexos em espaços curtos de campo. Mas tem que ser da mesma categoria do Bruno Henrique. Nesse sentido, eu acho que o Felipe Coutinho, para mim, cairia como uma luva. Só que o Felipe Coutinho não está em boa temporada e ele tem proposta do Tottenham. Não dá para competir financeiramente com o Tottenham. E a nossa vantagem seria que ele realmente quisesse vir para tentar recuperar uma vaga na seleção, aparecendo mais para o Tite, jogando melhor aqui no time do Flamengo. Me parece que esse é o desejo dele. Vamos aguardar, acho muito difícil. E por fim, meus amigos, eu queria um outro atacante. O Flamengo tem o Pedro e o Flamengo tem o Gabigol. Acho que o Flamengo precisa de um outro atacante, que jogue mais pelo lado também, igual o Bruno Henrique, que consiga fazer dupla diária também. Um jogador que também seja agudo, não sob o ponto de vista da criação, como eu falei na oportunidade anterior, mas que tenha sagacidade para aproveitar os importantes contra-ataques que possam emanar das roubadas de bola que o Flamengo tem dentro do campo, assim como também de posicionamento dentro da área. E jogando pelo lado, aquele jogador que ingresse ali em diagonal. Você pode falar aí, tem o Kennedy, tem o Michael, é verdade, mas alguém mais renomado, alguém mais matador. O Michael é muito importante, acho que muito mais para promover assistências do que propriamente para ser o matador. Esse jogador aí, que é agudo pelo lado, precisa ser mais matador. O Flamengo precisa encontrar um nome no mercado. Não sei se esse equatoriano aí, que o Flamengo vislumbra, seja realmente o jogador. Me parece ainda muito prematuro que esse jogador vai chegar aqui no Flamengo e que vai fazer muitos gols. Tinha que ser alguém mais notório. Entenderam? O matador pelo lado do campo, aquele que faz gol ali pelo lado do campo. O Michael não faz isso. O Bruno Henrique faz, mas o Michael não faz. Ele perde, inclusive, muitos gols. Então, meus amigos, não me surpreendeu esses apontamentos que esse membro da comissão técnica do Paulo Sousa tenha feito. Queria a tua opinião, porque isso é muito importante. Não adianta mudar o treinador, não adianta mudar a estratégia, não adianta mudar a concepção tática se você não tem elementos ali para poder suprir e executar aquilo que um treinador vislumbra. Então, se você aí confia no Paulo Sousa, meu amigo, nós precisamos ter um elenco também mais versátil. Se ele é versátil, nós temos que ter um elenco mais versátil. E aí, meu amigo, cabe a discussão orçamentária, se o Flamengo tem esse dinheiro ou não. Muita gente aí falando que o Flamengo gerou 1 bilhão e que isso por si só poderia ser destinado para a compra de jogadores. Não pode, o Flamengo tem compromissos importantes, não pode fazer isso, não sei quanto vai sobrar. Mas não acho que o Dalbert, por exemplo, lá do Cagliari, seja um reforço para a lateral esquerda. Não acho que o André Anderson, que nunca ninguém ouviu falar também, seja reforço para o Flamengo, porque são apostas. Tal como o Bruno Viana e outros que aparecem por aqui, meus amigos, em função de uma intimidade, de uma parceria que, no meu entendimento, é pernóstica para qualquer clube entre dirigente e empresário de jogador. Meu recado está dado aqui para vocês. Hoje à noite tem uma live às 10h30 que eu queria que você participasse. Saudações rubro-negras, meus amigos, hoje, terça-feira, 10h30. Grande abraço a todos.